Amados, quero saudar a todos presentes com a paz do Senhor. Esta noite quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de mais um ano estar participando deste tão honrado e grandioso evento, um Mossoró para Cristo. Quero agradecer ao pastor Miranda, pastor Wendel, pastor Vicente, pastor Iranaldo e todos que compõem a diretoria, ao ministério e a cada membro, cada componente desta igreja. Que Deus recompense-os ricamente. Sabedor de que nós estamos, como já foi verbalizado, em um culto de combate. Quero ler um texto para contextualizar com o tema tão bem sugestivo: o poder de Deus manifesto através do Evangelho. Notícias de boas novas. Quero ler um texto por demais conhecido. Enquanto os irmãos encontram o livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, quero também agradecer o cuidado, o carinho do Saturnino, irmão Saturnino, em me conduzir desde Fortaleza até esta cidade. Irmão Mima também, todos que têm me trasladado de um lado para o outro. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 19. Há um texto interessante, conhecido de quase salteado, mas já viste aqui o tema está falando da salvação, do poder que o Evangelho proporcionou e proporciona ao ser humano. O texto diz o seguinte, capítulo 19: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Queridos, nós temos aqui uma história inserida no contexto do Evangelho. História esta verídica e canonizada nos anais da história. Quando nós observamos essa história, dá-se-nos a refletir acerca do poder que o Evangelho pode causar no ser humano. Já vista que, se nós observarmos, parece um proposital, pois o capítulo 18 do mesmo livro, ele mostra uma história quase similar, aonde o texto fala de um jovem rico. Se nós observarmos o contexto em apreço, a Bíblia nos mostra coisas significantes e uma história de superação. Se nós observarmos, a Bíblia nos mostra que no capítulo 18 há uma oportunidade tanto quanto no capítulo 19.
Se nós debruçarmos sobre a instituição de Israel, tanto no contexto religioso, como no contexto cultural, a gente depara-se com algumas restrições. No caso de Zaqueu, em contrapartida com o jovem rico. A Bíblia nos mostra que o jovem rico não tinha restrição. Desde pequeno, desde quando nasceu, ele foi criado em patamar diferente do Zaqueu. A Bíblia não mostra nenhuma restrição para aquele jovem que teve a mesma oportunidade quanto Zaqueu. Mas quando a gente depara-se com este personagem, cujo nome Zaqueu, no original, quer dizer puro, inocente, ingênuo. Quando nós debruçamos sobre o contexto cultural e religioso da sua época, Zaqueu nada mais era do que um projeto falido. Pois a instituição de Israel reza que qualquer judeu que nascesse com algumas deficiências físicas patológicas, fosse detentor de deficiências, esta pessoa, no contexto cultural e religioso, era um projeto falido. Como por exemplo, geralmente na cultura aqui, quando a mulher ia dar à luz, que entrava para o parto, só duas pessoas tinham direito de adentrar na sala: a parturiente, obviamente, a enfermeira e a avó. O pai geralmente ficava aguardando a notícia no lado de fora. E como no contexto havia uma perspectiva salutar, então o pai vivia numa expectativa para aquela pessoa, para aquele menino ou aquela criança, que eu, como não tinha a tecnologia para antever, que fosse homem. Porque eles viviam em uma cultura machista. Então quando o menino chorava, que nascia, e quando o menino era perfeito, a parteira saía com a criança rindo. Mas quando a parteira saía com a criança cabisbaixa, o pai se preocupava. E o pai perguntava a ela: o que é que houve? Não é um homem? Ela dizia: é, porém tem defeitos. E na cultura judaica, qualquer pessoa que nascesse abaixo da média, ou com uma deficiência visual, ou uma deficiência física, volto a dizer, essa pessoa era tida como descartada, projeto falido, sem perspectiva nenhuma, a não ser viver da mendicância, viver pedindo esmolas. Então essas pessoas eram jogadas em beira de valas, beira de estradas, porta de templos, para tentar sobreviver pedindo esmolas ou pedir para alguém. Então no texto de Lucas capítulo 18 e 19, a gente encontra um jovem que não tinha restrição, nasceu perfeito, cresceu observando a lei religiosa e cultural. Era um jovem, um projeto perfeito. E este jovem ouviu falar de alguém. Ei, o interessante é que este jovem ouviu falar de um homem chamado Jesus. E ele desejou saber quem era. E quando ele foi, Jesus ele fez uma proposta. Guarda os mandamentos. Ele disse: isso eu já faço, Senhor, desde pequeno. Jesus disse: então volta, vendes o que tens, divide entre os pobres, vem e segue-me. E eu te darei um tesouro no céu e a vida eterna.
Essa proposta não soou bem aos ouvidos daquele jovem. E a Bíblia diz que ele perdeu a oportunidade e voltou cabisbaixo e abriu mão dessa proposta. Quando nós adentramos no contexto do capítulo 19, a gente depara-se agora com um homem que nasceu com restrição. A Bíblia diz que ele tinha uma deficiência, que era abaixo da média, ele era baixo demais. E no contexto religioso, ele não podia ser sacerdote. Ele não podia ser alguém no contexto cultural, na ótica humana. Mas as deficiências, a impossibilidade deste pequeno homem, não o impediu de alcançar os seus objetivos. O interessante é que quando Zaqueu começa a despontar, ele gostava de desafios. As impossibilidades dele não causavam limites nem obstáculos. O primeiro desafio que ele tem, que ele supera, é a discriminação. As pessoas olhavam para ele e desprezavam, menosprezavam. Ele era baixinho demais. Ele não tinha projeto nenhum no contexto cultural e religioso, conforme a visão do homem. Mas ele não se entregou. Ele não desiste. Ele vai em rumo aos seus objetivos. E os irmãos vão de convir que Zaqueu, ele galga, ele disputa, ele enfrenta um dos maiores concursos concorridos na época. Ele vai fundo. Ele ultrapassa os seus limites. Ele ultrapassa os obstáculos. E ele consegue galgar uma posição na sociedade que era almejado por muitos que eram perfeitos. A Bíblia diz que Zaqueu consegue um cargo almejado por tantos. Qual era o cargo? Secretário, o ministro de fazenda do Império Romano. Como ele conseguiu? Este cargo era concorrido, era um cargo político, era um cargo público. Então Zaqueu consegue, com a sua deficiência, se tornar chefe dos publicanos em toda a região da Judéia. Ele alcança o primeiro objetivo. Só para os irmãos terem uma pálida ideia. Agora ele se torna funcionário de confiança do maior império que já existiu na terra, o Império Romano. Então, ele já era acostumado a viver com discriminação. Agora ele vai enfrentar mais outra. Qual? Não era fácil para ele. Como, pastor? Cobrar impostos dos judeus e encher os cofres de Roma. Então isso aqui já causou-lhe discórdia. Ele se tornou um homem público. E aqui as pessoas já olhavam para ele atravessado. Mas ele era acostumado a conquistar, ele não desistia. E Zaqueu vai crescendo. Zaqueu se torna um homem rico. Quando ninguém acreditava que ele podia ser nada. Zaqueu se torna uma personalidade central no contexto judaico. Agora aquele que ninguém dava mais nada é chefe, é líder, é o que dava a última assinatura. Quem podia pagar ou quem não podia pagar imposto. Ele que dava o valor. Ele que mandava, ele tinha vários funcionários subalternos aos seus cuidados. Então Zaqueu não costumava perder. Os defeitos dele não colocavam limite para ele alcançar os seus objetivos. Ei, agora imagina, o homem mora em Jericó. Se você olhar a história de Jericó,
Jericó, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, você vê Jericó como a cidade das fragrâncias, a cidade das palmeiras. Quando você vai para o capítulo 6, salvo engano, de Josué, você vê Jericó se tornando a terra da maldição. Quando você vai para 2 Reis, você vê Jericó voltando a ser bênção de novo. Então agora Zaqueu está morando em uma terra que subentende-se que era a terra da maldição. E ele conseguiu superar e ser bênção lá dentro. Era um homem de destaque, um homem rico, um homem poderoso. Enquanto Zaqueu crescia, Jesus estava no anonimato. Jesus estava em Nazaré. E Zaqueu mandando bronca. E Zaqueu pegando nome. Zaqueu juntando fortuna. Zaqueu era crânio. Zaqueu era um crânio da modernidade daquela época. Se você observar o que Lucas registra no capítulo 4, Lucas diz que aí Jesus é expulso de Nazaré. Porque se autodenomina filho de Deus. Aí Jesus é expulso de Nazaré e vem para Cafarnaum. Aí a Bíblia diz que quando ele começa o ministério, Zaqueu já era top. Zaqueu podia pensar que não tinha ninguém com um gabarito e um projeto tão perfeito quanto o dele. Zaqueu mandava em todas as fronteiras, e aonde havia coletoria de impostos, Zaqueu estava lá. Ele era o chefe. Aí a Bíblia diz, Lucas diz a partir do 4 ao 5, que Jesus começa o ministério. E como é que ele começa? Curando os doentes, sarando os leprosos, dando saúde à sogra de Pedro. Aí a Bíblia diz que agora Jesus vem chamando os seus discípulos. Aí o texto diz, capítulo 5 de Lucas, que Jesus passa na coletoria de impostos, aonde Zaqueu era o chefe, aonde Zaqueu tinha funcionários competentes, aonde Zaqueu tinha investido pesado nos seus funcionários. Aí a Bíblia diz que quando Jesus passa na coletoria de impostos, aí tem um homem, um funcionário de alta patente chamado Levi, o qual a gente conhece como Mateus. Aí quando Jesus dá o imposto, que olha para Levi, aí Jesus faz um convite: Levi, deixa isso para lá, vem e segue-me. O interessante é que a Bíblia diz que Levi largou tudo. É interessante isso aqui. A Bíblia diz que Mateus ou Levi não se preocupou com aviso prévio, não se preocupou com férias, não se preocupou com o tempo trabalhado. Ele largou tudo, deixou tudo. O texto diz, ele deixou tudo e partiu atrás de Jesus. Ou seja, o projeto de Jesus era maior do que o projeto de Zaqueu. E se você continuar a leitura, a Bíblia diz que Levi ficou tão alegre, ficou tão abestalhado, como ele era um cargo de alta patente. Ou seja, hoje pode não estar, mas quanto a gente não reverenciava um funcionário da Receita. Qual a diferença de vida? Era muito grande. Agora Levi estava tão alegre que faz um culto em ação de graça, chama Jesus, chama todos os colegas de trabalho e chama Jesus para o culto em ação de graça. Mas Zaqueu não foi. Quando o culto termina, a notícia chega em Zaqueu: Zaqueu, tem uma vaga lá na coletoria em Cafarnaum. O que é que houve? Passou um homem lá chamado Jesus, fez uma proposta a Levi, ele abandonou o cargo e partiu, e está indo mais gente atrás dele. Aí agora Zaqueu se preocupa: o que é que esse homem tem? Que projeto é esse? Aí o texto diz: então Zaqueu, a partir daqui, procurava ver quem era esse Jesus que tinha um projeto melhor do que o dele. Qual era o projeto que fez Levi deixar tudo e partir atrás dele? Eu quero conhecer quem é este Jesus. Zaqueu não costumava perder. Zaqueu era bom, era rico,
político de nome, casa boa, dentro dos parâmetros parlamentares. Agora Jesus vai pregando. Jesus vai pregando. E não se encontra com Zaqueu. Zaqueu vai perdendo funcionário. Como é que o caba deixa um trabalho tão bom para acreditar em uma proposta? Irmão, quem faz isso é o poder do evangelho, não tem outra explicação. Só o poder do evangelho por meio de Cristo Jesus é quem faz essas coisas. Ele abre os olhos de quem não vê. Ele tira a venda que fechava os olhos. Porque Paulo fez questão de dizer: eu não me envergonho do poder do evangelho, porque é poder de Deus e salvação para quem acreditar, independente de quem seja. Aí Jesus vai entrar em Jericó. Jesus vai passar por Jericó. Quando Jesus vai entrar em Jericó, antes dele entrar na cidade, o alvoroço, o barulho chega primeiro em Jericó do que ele. Por quê? Porque na entrada, a Bíblia diz que um cego sentado ouviu o barulho e perguntou: quem é que vai passando aí? Aí alguém disse: é Jesus, o Nazareno. Aí o cego se preocupa, fica de pé e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus para. Quando Jesus para, olha e diz: traz ele aqui. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Aí Jesus disse: a tua fé te salvou, vê. A notícia se espalhou. O Jesus que cura, o Jesus que tem um projeto maior está vindo aí. O Jesus que acredita em quem ninguém acredita. O Jesus que veio levantar o caído. O Jesus que veio dar esperança a quem não tinha. Ele está chegando aí em Jericó. Aí a notícia chegou no ouvido de Zaqueu. Como Zaqueu era empreendedor, como Zaqueu não desistia dos seus objetivos, como Zaqueu queria ver quem era esse Jesus, então ele não mediu esforços. Ele disse: hoje eu vejo quem é esse Jesus. Aí partiu para a rua de Jericó. Só que a deficiência dele o prejudicou. A Bíblia diz que quando Jesus vinha ladeado de pessoas. E como Zaqueu era pequeno, ele não conseguia ver. Ele dizia: mas como é que eu vou ver ele? Quem é ele? Ele era pequeno demais, diz o texto. Mas como ele não desistia dos objetivos, ele não desiste. Isso é lindo demais. São virtudes de superação. Ele poderia desistir, mas ele quebra protocolo, ele entra em decoro parlamentar. Ele prefere quebrar o decoro parlamentar, mas não desiste de ver Jesus. Porque a Bíblia diz: já que a multidão não deixava ele ver, aí ele calculou: se ele vem por aqui, ele vai passar ali. Então ele faz carreira. Isso era indecoroso para um parlamentar na posição. Aqui tem político, tem pessoas que entendem do processo e sabem. Um cidadão comum pode fazer o que quiser, mas quando se torna uma pessoa pública tem restrição. Ele tem comportamentos que ele não pode. Então, na época aqui cultural e política, um homem na posição de Zaqueu correr já era assustador. Ele queria ver tanto Jesus, saber quem era esse Jesus que tinha um projeto melhor do que o dele. Aí ele faz carreira, quebra protocolo e faz carreira. E para piorar, veja como o terrível era inteligente. Já que a multidão vem, se eu não pude ver lá, eu também não posso ver aqui. Aí ele faz um absurdo, só para você ter uma ideia. Eu não vou nem usar a alta cúpula, eu vou usar pela intimidade. Você já pensou? O irmão aqui, ele pode de repente correr e subir naquele pé de pau. É normal, você não vai achar estranho. Mas você vai achar estranho se o pastor Wendel, você vê ele pendurado naquele pé de pau. Ele tem restrição para ele não pode. Ele vai escandalizar alguém.
Mas o desejo de Zaqueu era tão grande que além de ele correr, ele sobe num pé de figueira brava. Para piorar, ainda era uma figueira brava. Quero ver se eu não vejo ele agora. Agora eu vejo. O sujeito era bom. Ele não desistia. Aí já vem Jesus e a multidão. O interessante. Oh, que evangelho lindo. A Bíblia diz que enquanto Zaqueu só queria ver Jesus, quando Jesus emparelha com a árvore, é a primeira vez que alguém olha para Zaqueu de cima para baixo. Ou de baixo para cima. Quando Jesus olha de baixo para cima, que vê aquela figura em cima da árvore, ele nem pergunta a ninguém quem é, já grita: Zaqueu! Desce depressa, Zaqueu. Olha o que é que Jesus faz. Em 3 anos e meio de ministério, Jesus nunca entrou numa casa sem ser convidado. Você vê o centurião mandar chamar ele. Você via Maria e Marta mandando chamar ele. Aqui foi a primeira casa que Jesus se convidou para entrar. A primeira e a única. Ele olha para cima e diz: Zaqueu. Ele estava vindo de uma viagem missionária. Ele diz: desce depressa, que hoje eu vou dormir na tua casa, Zaqueu. Zaqueu desce às pressas, com alegria. Ele viu algo diferente. Ele era um grande conquistador. Quando ele desce, imagina a alegria. Jesus e o baixinho e a multidão. Chega na casa de Zaqueu, Jesus entra. Isso é evangelho. Jesus não tocou em salvação até aqui. O texto, se você continuar a leitura, você vai ver o que é ser humano. O ser humano aponta demais. O ser humano vê muitos erros. Outro dia eu estava lendo um artigo e chorava, pastor Wendel, porque o ser humano desacredita demais. O artigo dizia que em uma certa cidade, festa de emancipação, o governador daquela cidade, na época, na antiguidade, colocou um prêmio para a sociedade, uma caixa cheia de dinheiro e uma bolsa cheia de alimentos. Para quem pegasse o primeiro, podia desfrutar o resto da vida. Só que tinha um obstáculo. Qual era? Ele colocou em cima num pau de sebo, bem em cima no topo. E todos os dias as pessoas vinham, se juntava a multidão, tentava, fazia grupo, vai. Quando chegava a certa altura, a pessoa desanimava, descia, não aguentava. Aí este grupo convidou um alpinista, experiente em altura. O alpinista calculou a altura do pau, calculou a lesura do sebo e empreendeu. Chegou a certa altura, também não conseguiu. Aí de repente, quando todo mundo estava discutindo o que fazer, vem uma criança, um adolescente de cerca de 11 anos. O adolescente, quando viu a comida e viu a caixinha de dinheiro, não fez questão, fez carreira, pegou no pau e começou a subir. E as pessoas pasmam: ei, desce daí, você não vai conseguir. Enquanto eles gritavam, o menino subia mais. Quando o menino chegou no topo, pegou o dinheiro, pegou a fera, desceu e fez carreira para casa. Foi assombrador, assustador. O alpinista passou dias sem dormir. Eu, experiente, não consegui. Como aquela criança conseguiu? E ele empreendeu uma busca e descobriu a casa da criança. E quando ele chegou na casa da criança, estava a família comendo. Aí ele perguntou ao pai: eu vim unicamente aqui saber qual é o segredo que esta criança tem que eu não tenho.
Eu sou um alpinista renomado e eu não consegui. De repente essa criança chegou, começou a subir e conseguiu. O que é que ele tem? O pai disse: ele tem 2 motivos. Quais são? Primeiro, ele estava com fome. E segundo, ele é surdo. Então quando as pessoas diziam não vai, ele não ouvia. Pessoas inteligentes às vezes precisam ser surdas. Diga para quem está ao seu lado: não ouve tudo não. O ser humano costuma não acreditar. Veja que o texto diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, que ele está sentado com Zaqueu, olhe que o texto generaliza. Se você continuar a leitura onde eu parei, o texto vai dizer: e todos, sem exceção, que estava ali, a Bíblia diz: todos que viram aquilo começaram a murmurar. E a murmuração era grave contra Jesus e contra Zaqueu. A multidão dizia: rainha, entrou na casa de um ladrão, um pecador, e está comendo com ele. E Jesus calado, e as pessoas descendo a malha. É aqui, irmãos. A Bíblia diz que quando todos murmuravam, Jesus calado, descer a vara em Zaqueu. Aí o texto diz que Zaqueu se levanta no meio da murmuração. Quando Zaqueu se levanta, vira para Jesus e diz: Senhor, eu estou disposto, Senhor, da metade do que eu tenho os pobres. E olhe que ele usa um princípio de dúvida. Dizem que ele era ladrão, mas o contexto não diz. Ele diz: e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Isso é uma convicção. Porque se você roubou, então você tem que devolver o que roubou. Ele estava tão seguro do que ele era, que ele disse: se alguém provar, se eu roubei, eu dou 4 vezes mais do a ele. Vai, Senhor. Aí Jesus olhou para ele e disse: eita, como eu queria ver isso. Aí Jesus olha para a multidão e diz: ei, hoje chegou salvação nesta casa. Este também é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não estou pregando para super pessoas. Eu não estou pregando para pessoas infalíveis. Se você olhar a biografia de John Newton, um dos homens, um dos compositores maiores de músicas sacras, você vai ver ele dando testemunho que era um dos mais infames dos homens. Se você ler a biografia do escritor do livro Peregrino, que se tornou best-seller, ele vai estar testemunhando: eu era um dos mais infames dos homens. Se você olhar a história de Paulo, que dá origem ao tema nesta noite, ele mesmo testemunhou com a sua palavra: eu era o pior, o principal dos pecadores, mas o Evangelho me transformou, o Evangelho me mudou. Ei, como você chegou aqui nesta noite? Mas pastor, é normal, filho. O homem bom pode ser ruim e se tornar ruim, mas o homem rico também pode se tornar bom. Mas pastor, o senhor não sabe como eu cheguei. Não importa. Mas pastor, eu estou arrebentado, ninguém acredita mais em mim. Acredita, tem um que acredita. Eu ouvi de um amigo, e aquele amigo, eu chorava, Iranaldo. Aquele amigo me dizia que tinha um amigo fazendeiro, muito rico, dono de várias fazendas. Mas aquele fazendeiro tinha um problema que consumia-o por dentro. Ele e a esposa, eles não conseguiam gerar filhos.
E ele tinha um cocheiro que gostava muito. E o cocheiro tinha logo 5 meninos. Aí um dia ele chegou em casa, a mulher fez uma proposta, disse: querido, já que a gente não gera filhos, por que você não pede para comprar um do nosso cocheiro? Eu vou recebê-lo como se fosse meu. Faz a proposta. Quando amanhece o dia, o fazendeiro procura o cocheiro e faz a proposta: vende-me um dos teus filhos. Tu tens 5, eu não tenho nenhum. Ele vai ser como o meu. Ele vai ser meu herdeiro. Aí o cocheiro esperou terminar o dia, voltou para casa. Quando chegou em casa, chamou a mulher e contou a proposta. A mulher baixou a cabeça, disse: meu amor, já que ele vai ser bem tratado e eles vão dar o melhor para ele do que nós, vamos escolher, deixa eles dormirem. Eu não sei se você já foi como eu, que era 6 irmãos para dormir numa cama só. 3 dormiam com a cabeça para um lado, 3 para outro. Quando os meninos deitam, aí o pai vai lá, a mãe, escolher qual era o que vendiam. Eles dormindo. Aí o pai chegou no primeiro da fila, disse: vamos entregar este. Aí a mãe baixou a cabeça e disse: não, meu amor, esse eu não posso. Porque esse menino é o que parece mais comigo. Não, dá não. Quando passou para o segundo, o pai disse: então vai ser esse. Ela disse: não, esse é o que me ajuda mais. Não vou abrir mão dele. Passou para o terceiro, a mãe disse: não, esse é o mais inteligente. Quando chegou no quarto, a mãe disse: não, esse aí eu não abro mão não. Esse aí eu não abro mão dele por nada. Só sobrou o último. Aí o pai disse: então vai ser esse. Aí a mãe disse: esse aí só vive doente. Esse menino dá muito trabalho. Esse menino não quer estudar. Esse menino briga muito com os outros. Esse menino não tem futuro. Enquanto ela ia mostrando os defeitos do menino, as lágrimas caíam dos olhos do pai. Quando ela olhou para o marido estava chorando. Aí ela perguntou: por que você está chorando? Aí o pai disse: porque eu não posso vender esse também não. Mas por quê? Porque esse é o que precisa mais de mim. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aí tem uma condicional: de todo aquele que crê. O jovem rico tinha tudo, não tinha restrição. O jovem rico não sabia valorizar o que era importante e perdeu a oportunidade. Zaqueu não tinha nada, se tornou rico, mas resolveu querer abrir mão de tudo para não perder a salvação. Você também é filho da promessa. Então eu quero saber onde está a primeira pessoa no meio desta multidão que vai encabeçar estas decisões. Aonde você está?